A graça e a paz da Igreja do Avivamento. Como diz o nosso pastor presidente, pastor Bosco, nós vamos ganhar, consolidar, discipular e enviar. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e honrar a vida dos nossos pastores presidentes, que nos concedeu esse privilégio de estar aqui hoje para trazer essa palavra. E que Deus continue fortalecendo esse ministério que está plantado aqui no Monte Castelo há 34 anos, já beirando os 35. Chegando já daqui a 2 meses, estaremos em festa. Enquanto eu buscava a direção de Deus para trazer essa palavra, o Espírito Santo trouxe ao meu coração o Calvário. Ele me levou até o Calvário enquanto eu orava, buscava a Deus, e eu compreendi que nós podemos falar de muitos temas. Cada pregador pode vir aqui falar de muitos temas, trazer uma palavra direcionada para a família, trazer uma palavra direcionada para os jovens, palavra de milagres, de prosperidade, restauração, avivamento. Todos esses temas têm um lugar na Igreja do Senhor. Todos. Mas existe uma mensagem que nunca pode deixar de ser pregada, que é a mensagem da cruz. Essa jamais pode deixar de ser pregada. Paulo ele escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse está crucificado. O que isso significa? Significa que Cristo é e deve sempre ser o centro da nossa fé. Nada, absolutamente nada deve tomar o lugar de Cristo em nossas vidas. Milagres, avivamento, família, tudo isso é consequência da centralidade de Cristo em nossas vidas. Nesta noite, eu quero convidar você a fazer uma viagem comigo. Quero convidar você a ir a um lugar, mas não será uma viagem para um lugar bonito, não. Porque quando a gente fala de viagem, quem gosta de viajar aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Que bom. Ninguém quer viajar para um lugar feio, né? Toda vez que você pensa em viajar, você procura os melhores lugares para você ir e aproveitar essa viagem em um lugar bonito, agradável, bom, aconchegante. Não será para um palácio essa viagem que eu quero convidar você a fazer, mas será para um monte. Eu quero convidar a igreja que aqui está reunida a viajar comigo a um monte. E é um monte chamado Gólgota. Creio que quem está em espírito já está sentindo o que Deus quer falar para a amada noiva hoje. Feche os teus olhos por um instante. Não olha para ninguém. Esquece tudo que está acontecendo à tua volta. Feche os teus olhos e deixa somente
o som da minha voz te guiar nesse instante. Imagine Jerusalém, na semana de Páscoa. As ruas estão cheias. Pessoas chegam de várias regiões. As crianças correndo, famílias reunidas, os sacerdotes oferecendo o cordeiro no templo. Mas agora eu quero que você vá para o outro lado da cidade de Jerusalém. Uma multidão começa a caminhar. Soldados romanos abrem caminho. O povo grita. Alguns zombam, outros choram. No meio daquela multidão está um homem. Seu rosto está coberto de sangue. Suas costas estão rasgadas pelos açoites. Uma coroa de espinho está cravada em sua cabeça. Ele carrega uma pesada cruz. Cada passo parece impossível, mas ele continua caminhando. A cada metro percorrido, aproxima-se do lugar onde entregará a sua vida. Talvez alguém olhasse para aquela cena e dissesse: é apenas mais um condenado. Mas o céu via algo diferente. Os anjos contemplavam o silêncio. O Pai cumpria seu plano eterno. O verdadeiro Cordeiro de Deus caminhava para o sacrifício. Enquanto milhares de cordeiros seriam mortos naquela Páscoa, Deus entregava o único cordeiro capaz de tirar o pecado do mundo. Naquele dia, a história da humanidade mudou para sempre. A cruz separou a história em antes e depois. A cruz dividiu destinos. A cruz abriu o caminho da salvação. A cruz revelou o amor de Deus de forma que nenhuma palavra conseguiria explicar. Agora abra os seus olhos. A imagem da cruz deve estar agora na tua mente. A imagem de Cristo percorrendo aquelas ruas, carregando aquele madeiro nas costas, deve estar na tua mente. Não somente agora, mas todos os dias da sua vida. A imagem de alguém que pagou um alto preço por você deve fazer parte da sua vida. Cristo deve fazer parte da sua vida todos os dias. Não somente nos momentos de necessidade, não somente nos momentos de precisão, mas em todos os momentos ele deve ser o centro da tua vida. Permita-me fazer uma pergunta essa noite a você. Quando você olha para a cruz, o que você vê? Quando você olha para a cruz, o que você consegue enxergar? Alguns veem duas madeiras cruzadas. Outros veem um símbolo religioso. Outros usam como uma imagem de decoração ou uma joia carregada no pescoço. Mas quem conhece Jesus enxerga muito mais do que isso. Quem tem intimidade com Cristo enxerga muito mais do que isso. Na cruz, nós podemos ver três situações.
Primeiro, o preço. O preço da cruz. Segundo, o poder que ela carrega. E terceiro, a redenção para as nossas vidas. Quero falar para vocês hoje sobre esses 3 pontos: o poder, o preço e a redenção. Eu oro a Deus, e quando eu pedi a Deus essa palavra, eu dizia: Senhor, que a noite que eu estiver ali, levando essa palavra, as pessoas que estiverem assentadas, sendo ministradas pelo Teu Espírito Santo, sejam aquelas que o Senhor quer falar diretamente ao coração delas. Então, se vocês estão aqui, é porque Deus trouxe vocês aqui. Não foi porque vocês não tinham o que fazer. Foi porque Deus falou ao seu coração e conduziu você da sua casa, do seu trabalho, até este lugar. O preço da cruz. Isaías 53, versículo 5, diz o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Muitos pensam que a história da cruz começou quando Jesus carregava a madeira pelas ruas de Jerusalém. Mas não. A cruz começou muito antes. O poder da cruz começou muito antes. Ela começou no coração de Deus. O poder da cruz, o preço na realidade da cruz começou no coração de Deus. No amor dele por mim e por você que aqui está esta noite. Quando Adão e Eva pecaram, descrito lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus poderia ter encerrado a história da humanidade. Quando houve a queda ali no Éden, Deus poderia ter encerrado, mas ele prometeu que da descendência da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Vocês estão aqui? Amém. Eu sei que eu falo um pouco manso, que dá até sono. Uma vez uma irmã lá na igreja chegou para mim e disse assim: quem vai pregar hoje? Aí eu até brinquei: é o Espírito Santo. Ela: não, mas quem vai trazer? Eu sei que é o Espírito Santo, pastor. Aí eu: sou eu. Ela: pastor, o senhor fala tão manso que me dá sono. Aí eu olhei para ela e disse: amém, irmã, eu já vi você quase quebrando o pescoço. Mas é o meu estilo, né? Cada pregador tem sua forma de trazer a mensagem do Senhor. Desde aquele dia, pessoal, toda a Bíblia aponta diretamente para a vinda de Cristo. Desde o que Deus falou em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Tudo vem colaborando para a vinda de Cristo. Profeta após profeta. E Deus vai revelando até chegar à vinda do Messias. O cordeiro que Abel ofereceu, o carneiro que morreu no lugar de Isaque, o cordeiro de Páscoa no Egito, os sacrifícios realizados nos tabernáculos, tudo, absolutamente tudo, anunciava
a volta de Cristo. João Batista viu e declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nada que está descrito na palavra do Senhor foi improvisado. Nada, absolutamente nada. Nada que aconteceu e descrito em cada livro da Bíblia foi por acaso. Tudo tinha um direcionamento até a vinda de Cristo. Por isso que eu digo que a cruz não começou ali quando Jesus começou a carregar ela, mas muito antes. Muito antes. E Isaías vem e profetiza como seria. A cruz sempre esteve nos planos de Deus. O Getsêmani. Aí tem um louvor no Getsêmani, foi que o meu Jesus orou. Não vou cantar porque eu sou péssimo cantando. E eu não quero fazer vocês se levantarem e ir para casa. Então, prefiro ficar em silêncio. A minha esposa canta, a minha filha canta, mas eu não. Não dá para mim. Até mesmo porque eu não tenho um timbre para isso. No Getsêmani, pessoal. O nome, na realidade, Getsêmani, significa prensa de azeite. E foi exatamente ali. Se você começar a observar e a trazer à sua memória os filmes que você já deve ter assistido e a leitura bíblica em si, que Jesus começou a ser esmagado, a ponto dele suar sangue. Por mim e por você. Lucas, ele vai registrar que seu suor, eu acabei de falar, foi como sangue em si. Lucas descreve assim, no Evangelho de Lucas. Ali, no Getsêmani, não havia soldados no momento. Não havia pregos no momento. Não havia coroa de espinho no momento. Mas havia uma grande batalha no reino espiritual. Uma grande batalha estava sendo travada ali no Getsêmani. Por isso, Jesus orou da seguinte forma: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Seja feita a tua vontade. Jesus obedecendo e sabia o que viria pela frente. Eu tiro diante disso, dessa frase de Jesus, uma lição extraordinária para a minha vida. Jesus, ele nos ensina que a verdadeira obediência não é fazer apenas o que desejamos, mas submeter-nos à vontade do Pai. Pegar o que eu quero, dizer assim, Senhor, eu desejo isso aqui, mas que seja feita a tua vontade. E se a tua vontade não é isso, eu prefiro obedecer o que tu queres para mim. É isso que Cristo nos ensina ali no Getsêmani. Muitas vezes, nós queremos barganhar com Deus determinadas situações em nossas vidas. Queremos fazer uma troca. Senhor, eu faço isso se o Senhor me der isso. E o nosso Deus não é um Deus de troca. Quando nós obedecemos ao Pai, a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É automático quando nós buscamos fazer a vontade de Deus. Quantos aqui nos já disseram para Deus: Senhor, seja feita a minha vontade?
em oração: Senhor, eu preciso tanto disso, Senhor, eu quero tanto aquilo. Mas nessa oração que você tanto pede, será se você usa essa frase? Que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Eu sempre testemunho isso, sempre que eu tenho a oportunidade, em minhas ministrações que Deus me dá para trazer para a igreja, que eu não sou nada, somente Ele é tudo na minha vida. Eu me lembro de uma ocasião da minha vida, o meu segundo filho, ele estava internado no Albert Sabin, entre a vida e a morte, e só quem pôde ficar lá foi a minha esposa com ele, o nome dele era Davi, e os médicos disseram: olha, só pode ficar um aqui e o outro não pode ficar. E na época, no Albert Sabin, era muito esquisito lá, eu tive que voltar para casa, morando em Caucaia. E ela ficou sozinha lá no hospital, e eu chegando em casa fui clamar. E eu orava, pedindo a Deus que Deus concedesse a cura, porque ele já estava entubado, estava na UTI. Em determinado momento, Deus fala comigo, em meio ao meu clamor: cessa, não precisa mais orar. E eu fui e disse: Senhor, a partir de agora seja feita a tua vontade, não a minha. Se tu queres que eu crie ele, o Senhor vai permitir ele sair daquela situação. Se não, que seja feito o que tu queres. Se ele tem que voltar para ti, que ele volte. E Deus mandou eu cessar toda a oração, porque ele já não estava mais aqui. Assim que eu cesso a oração, meu celular toca, era minha sogra dizendo que ele havia falecido. O que eu quero trazer para vocês? Não é a nossa vontade, diante de determinadas situações que nos acontecem. Eu não interroguei a Deus por que disso ou por que aquilo. Chorei o luto junto com a minha esposa, mas em nenhum momento nós, como servos de Deus, na época nós éramos apenas líderes de célula na IEP, Nova Metrópole, nós viramos as costas para Deus, para a cruz. Porque o peso da cruz sobre as nossas vidas, o preço dela vai muito além do que a perda de um ente querido. Eu falo isso com toda a autoridade de quem já perdeu um filho e não deixou de servir a Deus diante da perda. Porque eu entendo o preço que foi pago por mim e eu sei que um dia eu vou encontrar meu filho. É isso que nós temos que ter a consciência diante das situações que nós enfrentamos diariamente. Será se você está disposto a dizer: seja feita a tua vontade, não a minha, diante de determinadas situações em que você quer que aquilo aconteça realmente? É algo para se refletir. Depois do Getsemane, Jesus ele foi levado a um tribunal. Anás, Caifás, Sinédrio, Pilatos, Herodes, aí novamente Pilatos. Nenhuma acusação verdadeira foi encontrada contra Cristo, contra Jesus. Aí Pilatos vai e declara: não vejo culpa alguma neste homem. Nada. Pilatos não encontra nenhuma culpa em Cristo Jesus, aos olhos humanos. Mas, mesmo assim, a multidão escolheu o ladrão. A multidão escolheu Barrabás. Olha a beleza do Evangelho diante dessa situação. Pastor, mas o que você acha de lindo nisso? Da multidão negar a Cristo, o que você acha de lindo nisso? Barrabás, ele era culpado. Jesus era inocente. Barrabás foi solto e Jesus foi condenado. Isso representa o que aconteceu conosco. Nós merecíamos ser condenados,
mas Jesus pagou o preço por nós. Glória a Deus. Nós merecíamos passar por o que Cristo passou, mas Ele decidiu pagar o preço por mim e por você. Um preço alto. E não foi dinheiro, não. Não foi. Cristo inocente tomou o meu lugar, tomou o seu lugar. Ele recebeu a sentença que era nossa. Quando eu digo que eu acho lindo, é porque a simbologia de Barrabás sendo solto é nós que estamos sendo soltos. E Cristo morrendo em nosso lugar. Morrendo por mim e morrendo por você. Aí depois dessa condenação, que a multidão escolhe Barrabás, vem a flagelação. Soldados romanos usavam chicotes, como vocês já devem ter assistido o filme Paixão de Cristo, que detalha mais ou menos, né? Porque o próprio diretor Mel Gibson diz em uma entrevista que aquilo dali não chega nem aos pés do que realmente foi o que Cristo passou. Da tortura que Cristo passou por mim e por você. Cada chicotada que Jesus levava, arrancava um pedaço da pele dele. Cada chicotada. Isaías, ele profetiza séculos antes, pelas suas pisaduras fomos sarados. Séculos antes, já tinha sido profetizado o que aconteceria com Cristo. Cada ferida em seu corpo significava cura para a gente. Cada gota de sangue derramada proclamava esperança para nós. Cada marca dizia o seguinte: eu estou pagando o preço. Cada gota derramada dizia: eu estou pagando o preço. Mas eu quero que você, que aqui está, não olhe somente para Cristo pelo sofrimento físico dele por você. Não veja somente o sofrimento, mas veja o amor dele por você. Não olhe para o sofrimento, enxergue a declaração de amor de Cristo por mim e por você. Quem não já se declarou aqui, os casados, né? Quando namorava, quem não já se declarou para a esposa, ou a esposa se declarou para o marido em si, na época de namoro, as cartinhas, né? Eu não sei se hoje ainda tem, porque na minha época tinha, né? Tinha as cartinhas, né? A minha esposa até hoje guarda lá uns cadernos que eu escrevi para ela, as cartinhas que ela escrevia para mim, a gente guarda tudo. Nós fizemos ontem 23 anos de casado. 23 anos de altos e baixos, viu? Não adianta dizer que casamento é só lá em cima, não, viu? Tem momento que tá... Aí você vai dar uma... É que nem o Betinho falava, é soprando e abanando, viu? Casamento você vai soprando e abanando, porque você não pode deixar o fogo apagar. Mas voltando para cá, porque já está passando tempo ali. Mas senão eu mudo de assunto e entro para o lado de casamento. Aí não tem o que Deus, não é o que Deus quer falar aqui. A coroa de espinhos. Depois da flagelação, os soldados trançaram a coroa de espinhos e colocaram sobre a cabeça de Jesus. O que eles queriam com isso? Eles queriam zombar. Eis aí o rei dos judeus. Os espinhos aparecem pela primeira vez em Gênesis capítulo 3, como consequência da maldição do pecado. Uma coroa de espinhos significava que Jesus estava assumindo sobre si a maldição que estava reservada para nós. Jesus assumiu, trouxe para si aquilo que estava reservado para mim e para você. Que troca, né? Que troca gloriosa.
Que atitude maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aí, depois de ser chicoteado, depois de ter uma coroa de espinho cravadas em sua cabeça, ainda tinha o caminho até o local onde ele seria crucificado. Imagina aí, depois de você passar a noite apanhando, sofrendo, você ainda ter que caminhar com um madeiro nas costas. Uma cruz. Exausto, sem forças, as costas com as feridas abertas, o sangue escorrendo do seu corpo. Mesmo assim, ele continua declarando o seu amor por nós, caminhando. Em determinado momento ele cai. Acho que as forças já não tinham mais forças nas pernas, e ele cai. Soldados pegam e obrigam Simão de Cirene a carregar a cruz no lugar de Jesus. Pense nisso. Simão carregou a cruz de Cristo por alguns instantes. Jesus carregou a cruz de Simão por toda a eternidade. E muitas vezes a gente diz para Deus, o nosso fardo está pesado. E muitas vezes a gente diz para o Senhor, não aguento mais. Eu não tenho forças. Eu não consigo. Eu quero desistir. Eu quero voltar à vida de pecado, porque essa vida não é para mim. Mas Jesus não desistiu de você. Ele pagou o preço por você. O amor o manteve na cruz. Muitos dizem que foram os pregos que manteve Cristo lá na cruz. Não foram, pessoal. Sabe por quê? Porque se ele quisesse, ele dava ordem aos seus anjos para tirar ele dali. Então não foram os pregos que seguraram ele, foi o amor dele por mim e por você. Porque a humanidade estava perdida e precisava ser salva. Romanos 5, versículo 8 vai declarar o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele declara o amor dele na cruz. Talvez alguém que aqui esteja pensando, pastor, eu fui longe demais. Eu quero dizer para você, olha para a cruz. Outro pode dizer o seguinte, eu não mereço perdão. É realmente verdade, nós não merecemos perdão. Nenhum de nós merece. Nenhum de nós merece perdão. Mas é exatamente isso. A salvação é graça. A salvação é graça, igreja. Nós não merecemos, mas é graça. Deus, ele é misericordioso para conosco. E Cristo pagou um alto preço com sangue. A cruz revela duas verdades sobre as nossas vidas. Ao mesmo tempo, ela revela o pecado, que o pecado é terrível, mas o amor de Deus é incomparavelmente maior que o pecado.
Se o preço foi pago por você, não viva uma vida barata na casa do Senhor. Se o preço realmente foi pago na cruz do Calvário, não viva uma vida barata diante do Criador e do Salvador da tua vida. Muda de direção, muda de atitude, deixa de levar uma vida que não agrada a Deus. O preço foi pago por mim e por você. Mas além do preço existe o poder. Vou tentar me alongar, porque estou vendo o tempo ali. Agora que eu estou no segundo ponto. Jesus. Nós contemplamos o preço da cruz, agora nós vamos contemplar o poder da cruz. Vimos Jesus sendo preso, vimos Jesus sendo açoitado, vimos ele carregando a cruz, mas agora eu quero levar você a olhar para a cruz com outro olhar. Não somente pelo preço, mas pelo poder que ela tem sobre nós. Pelo poder que ela tem sobre mim e sobre você. Enquanto homens viam Jesus morrendo, Deus estava realizando a maior vitória da história. Satanás pensava: eu venci, consegui matar o Filho de Deus. Mas Deus estava orquestrando a maior vitória. Jesus pendurado entre o céu e a terra. Os sacerdotes sorriem porque tinham conseguido silenciar quem estava lhe prejudicando. Os soldados estavam zombando. Os discípulos fogem. Durante 3 horas acontece uma escuridão na terra. Aí Satanás pensa da seguinte forma: finalmente consegui. Tentei no Éden, pensei que eu tinha vencido no Éden, mas agora eu consegui. Matei o filho dele. Paulo ele vai descrever em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, da seguinte forma: a qual nenhum dos príncipes desse mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Se os governantes daquela época entendessem quem era Jesus, não teriam matado ele. O inimigo, muitas vezes, acredita que está encerrando a tua história. O inimigo, muitas vezes, tenta te parar. O inimigo, muitas vezes, tenta paralisar o teu chamado, o teu ministério. Mas eu quero dizer para você, Cristo não foi paralisado na cruz, então você não vai ser paralisado naquilo que Deus tem para a tua vida. Não deixa o inimigo te paralisar. A cruz de Cristo tem poder sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. O diabo cavou a cruz pensando que seria o fim de Cristo. Mas Deus transformou a cruz no fim do domínio do pecado sobre aqueles que creem em Cristo Jesus. Se o pecado te dominava, ele não vai te dominar mais. Assim você entenda o poder da cruz sobre a tua vida. Se o pecado ainda te domina, é porque você ainda não entendeu o poder da cruz sobre a tua vida. Porque quando você entende o preço que foi pago e o poder que tem sobre a tua vida, Cristo Jesus, você não vive uma vida de pecado. Você não tem um pecado de estimação. Está consumado. Tem até uma célula aqui na sede, né? Tetelestai, né? Ou seja,
o texto original, está consumado, diz tetelestai. Eu fui pesquisar o significado dessa palavra. Essa palavra era usada quando uma dívida era totalmente quitada. Os comerciantes escreviam tetelestai sobre um recibo para dizer pago integralmente. Aí Jesus lá na cruz, está consumado. Sobre um recibo, ele quis dizer, o preço foi pago. Sobre a tua vida, quando Jesus diz tetelestai, está consumado, ele está dizendo, o preço já foi pago. Não tem mais dívida nenhuma, não tem mais acusação nenhuma. É isso que eu quero dizer para você, quando você entende o preço e o poder da cruz sobre a tua vida, o inimigo não te acusa mais, porque o preço já foi pago pela vida que você levava anteriormente, que não agradava a Cristo e foi apagado. Aleluia. Então, meu amigo, não volte mais a pegar de volta aquilo que Jesus já pagou. Não traga mais dívidas. Não continue pecando. Não continue desagradando a Deus. Jamais. O véu se rasgou. Mateus 27, versículo 51 diz: e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu e as pedras se fenderam. Ou seja, o véu não foi de baixo para cima. Foi de alto a baixo que o véu foi rasgado. O que significa o véu? O véu era o que separava. O santuário, uma vez ao ano, o sacerdote ultrapassava aquele véu. Somente o sacerdote. Aí Jesus vem e rasga o véu de alto a baixo para dizer, olha, o acesso está liberado. Agora você tem acesso diretamente, porque eu paguei o preço por você. Então você tem acesso a mim agora. Somente o sumo sacerdote tinha acesso. Entenda isso. Jesus vem e diz assim, olha, não precisa mais ninguém vir aqui sacrificar no teu lugar, eu já paguei o preço. Eu já me sacrifiquei por ti, então agora tu tem acesso livre a mim. Agora você tem acesso ao Pai. Você tem acesso a entrar na presença de Deus. Você tem acesso a poder orar. Você tem acesso a poder clamar. Você tem acesso a poder encontrar graça e misericórdia sobre a tua vida. Não porque você é perfeito, mas porque Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário por você. Vamos pular, é muita coisa, eu vou correr. Vamos para o ponto 3. A redenção da cruz. Nós vimos o poder da cruz, o preço da cruz, mas existe uma pergunta que precisa ser respondida sobre as nossas vidas. Para quem foi tudo isso? Não, pastor, você já vem falando para quem é. Foi para mim. Tudo isso aconteceu para mim, realmente. Você foi alcançado pelo sangue de Cristo. Todos foram alcançados pelo sangue de Cristo. Mas quem pode receber a salvação? Quem pode receber a salvação? A palavra de Deus diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo tem direito à salvação. Não é eu que digo, é a palavra do Senhor que diz. Ou seja, redenção significa comprar de volta aquilo que estava perdido. Ou seja, a redenção através da cruz quer dizer que nós nos encontrávamos perdidos e o alto preço foi pago, o poder da cruz vem sobre as nossas vidas e nós fomos resgatados, ou seja, nós somos comprados de volta. E o inimigo não tem mais poder sobre a minha vida e nem sobre a tua vida, porque o preço já foi pago.
O preço já foi pago. E eu quero explicar realmente essa questão da redenção. Nos tempos bíblicos, um escravo só era libertado quando alguém pagava o preço da sua liberdade. Nossa situação. Escravos do pecado. As pessoas dizem, eu sou livre. Tu é que é escravo, vive na igreja. Olha a tua agenda, segunda-feira tu está na célula, quarta-feira está na escola bíblica, sexta-feira está na oração, às vezes no sábado, se tu é jovem, está na igreja, ou se tu é casal, também vai ter o evento de casal, domingo tu tem que estar lá. Essa vida é livre? Aí você vai e olha para a pessoa é escrava do vício, vive na pornografia, vive nos bares, trai a mulher, trai o esposo, e quer comparar uma vida livre que nós temos com a vida de libertinagem que essas pessoas têm. Nós somos livres. Essa pessoa não é. Porque ela vive presa e não consegue se libertar, e nós já fomos libertos. Pelo poder da cruz de Jesus sobre as nossas vidas, nós somos libertos. E o inimigo não pode. Não tem vez contra mim nem contra você. Eu vi uma pesquisa recentemente que as pessoas gastam mais dinheiro com Coca-Cola do que investindo no reino de Deus. Eita, ficou um silêncio. É sério. Quando é para ofertar, quando é para ajudar na obra do Senhor, dificilmente muitas pessoas não gostam de fazer isso. Mas não pode faltar, eu estou só dando um exemplo, a Coca-Cola na geladeira. Quem toma refrigerante, né? Tem muita gente que está deixando de tomar refrigerante. Mas não pode faltar, tem que ter. Mas quando se trata de investimento no reino, eu não posso deixar de comprar Coca-Cola. É igual uma pessoa que quando era do mundo, era viciada em cigarro. Eu estava olhando uma pesquisa das pessoas que se converteram. A pessoa que era viciada em cigarro comprava 2 maços de cigarro por dia. No final do mês, ela tinha gastado mais de R$400 só com cigarros. Mas aí perguntaram para ela, nessa mesma pesquisa, se ela tinha mudado de vida. Ela disse, sim, mudei de vida. Hoje eu sou servo de Deus e tal, e tal. Mas se a igreja precisar de você investir no reino, você vai investir? Aí a pessoa foi e disse, não. E o mesmo repórter faz a comparação. É interessante que quando você não estava na igreja, você gastava mais de R$450 só com cigarro. Mas quando se trata do reino, você não consegue gastar. Essa pesquisa foi realizada nos Estados Unidos. Nós não conseguimos investir no reino. Porque muitas vezes, quando nós éramos escravos lá fora, presos aos vícios, nós gastávamos rios e rios de dinheiro, mas quando se trata do reino, nós não temos a mesma disposição. Pastor, o que tem a ver isso aqui? Deus está mandando eu falar, não sei, eu estou falando. Deus está mandando eu falar, eu falo, eu faço só obedecer. Ele pagou o preço com o sangue do próprio Filho. Pedro diz o seguinte, não foi por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Por mim e por você, que você foi comprado, a redenção sobre a sua vida, alguém foi lá e te comprou de volta, e você não é mais escravo do pecado, agora você é livre para adorar a Deus, você é livre para clamar, você é livre para adorar, você é livre para orar, você é livre para pregar na célula, no ônibus, no metrô, na praça. E eu quero dizer uma coisa, aproveita que o Brasil é um país livre, viu? Aproveita
que você tem essa liberdade para pregar o evangelho. Então prega a tempo e fora de tempo. Porque tem nações aí que não pode pregar não, viu? Se descobrir que você tem pelo menos a Bíblia no celular, você é preso. E olhe lá se não for morto. Dependendo do extremismo religioso da nação em si. Mas aí, pessoal, tem duas pessoas na cruz. Três, na realidade. Está ali Jesus e tem um de um lado e um do outro. Os ladrões, né? Que estão lá. Um está à direita e o outro está à esquerda. Todos dois eram culpados. Os que estavam sendo crucificados, que tinham sido crucificados com Cristo, todos dois eram culpados e mereciam estar ali. Mereciam ser mortos. Mas apenas um entrou no paraíso. O outro não. Por quê? Porque um morreu apenas olhando para a cruz. O outro morreu olhando para o Salvador. O que eu quero dizer para nós? Não adianta estarmos na igreja. Não adianta irmos para a célula. Não adianta ser frequentador de eventos religiosos. Não adianta andar com a cruz. Não adianta ter um crucifixo em casa se você não entender o preço que foi pago, o poder que aquela cruz tem e a redenção que foi sobre a tua vida. E quando você entende esses 3 pontos, você tem uma vida totalmente mudada. Você não peca mais, você não vive duas vidas. Uma quando está na igreja, você quando chega na igreja bota uma máscara e quando sai tira a máscara. As pessoas sabem quem você é na igreja, no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, sabem quem é você. Mas quando as pessoas não te conhecem, a identidade de cristão, eu quero dizer para você, não estou aqui para julgar ninguém, porque só Deus pode julgar. Você se compara ao ladrão que apenas olhou para a cruz. O outro não, olhou para o Salvador. Essa é a reflexão que eu quero trazer para você. Porque um acusou a Jesus. O outro não. O outro reconheceu Jesus. Ele vai dizer para Jesus, lembra-te de mim. E Jesus olha para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se Jesus voltasse hoje e te encontrasse do jeito que você está, você seria o que apenas olhou para a cruz? Ou que olhou para o Salvador? Se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou você estaria condenado? Pastor, mas você pregou aí do início ao fim que o preço foi pago e tudo isso, aquilo, outro. E aí você está dizendo que eu posso estar condenado? Pode. A vida que você leva pode te condenar. A vida que você leva pode te condenar. Placa de igreja nenhuma salva ninguém. A salvação é individual. Você não pode salvar o seu filho, você não pode salvar o seu marido, ou você não pode salvar a sua esposa. É individual. É a vida que você leva. O preço já foi pago. E você tem valorizado o preço? Você tem valorizado realmente e entendido realmente o que foi feito por você na cruz do Calvário? O preço que foi pago por você na cruz do Calvário? E o poder da cruz sobre a tua vida? Você entende que a maior declaração feita de amor foi de Jesus pela humanidade? E aí eu vou mais além, nem a declaração que você fez para o seu esposo, ou que você fez para a sua esposa, ou para o seu namorado, ou para a sua namorada, chega aos pés da maior declaração de amor de Jesus por você.
não chega. Porque não tem comparação o amor de Deus por você. Não existe comparação. Quem faz essa comparação ainda não entendeu e ainda não conhece o poder da cruz sobre a sua vida. Ainda não entendeu o Evangelho realmente. Romanos 8:1 declara: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não leva uma vida de pecado. Quem está em Cristo Jesus não leva uma vida que desagrada a Deus. Leva uma vida em santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Imagina uma criança perdida em uma grande cidade. Ela está assustada, sem direção, sem esperança. De repente, o pai chega, abraça o filho, leva-o para casa e dá tudo do bom e do melhor para o filho. Foi isso que Deus fez por mim e por você. Nós estávamos perdidos e Deus nos encontrou. Deus te encontrou e te trouxe de volta para casa. Te deu o melhor. Está te dando o melhor. E você tem sido realmente filho que valoriza a paternidade de Deus sobre a tua vida? Nós não podemos nos acostumar com a cruz. Não se acostumem com a cruz. Não podemos cantar aqui. Eu falo aqui, eu falo geral, tá bom? Não estou julgando o louvor não, tá bom? Uma vez eu fui falar isso em uma igreja, no final o líder do louvor me chamou, e você estava dizendo que a gente estava em pecado. Aí eu disse nada. Eu generalizei, né? Mas se você sentiu um pesozinho, se encaixou aí, algo está errado. Porque se não tivesse, você não vinha me procurar. Nós não podemos cantar sobre o sangue de Cristo sem lembrar do preço que foi pago. Não podemos celebrar a ceia do Senhor sem gratidão. A cruz, ela precisa e continua sendo o centro da nossa geração. A cruz precisa continuar sendo o centro da nossa geração. Não é oba-oba. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou no mundo. Não é. A cruz não é isso. A cruz vai muito além disso. O poder dela sobre as nossas vidas vai muito além de um culto. É todos os dias. É ao deitar e ao levantar. A cruz tem que fazer parte das nossas vidas. Não somente dias específicos que nós devemos valorizar o poder da cruz sobre as nossas vidas. Aqui pode ser tudo lindo, mas se nós não valorizarmos o poder da cruz nesse ambiente, é tudo em vão. É tudo em vão. O que transforma uma vida, pessoal, não é somente a eloquência em estudar a palavra de Deus, mas sim em entender a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Você pode ser mestre, doutor da lei, mas se você não entender a cruz, você não é nada. Paulo, ele era entendido, ele era estudioso, mas ainda não tinha Cristo na vida dele. Ele só foi entender quem era ele quando ele teve um encontro com Cristo, quando ele estava indo para uma cidade para perseguir os cristãos. E ele era entendido. Talvez exista alguém aqui que chegou sorrindo, mas por dentro está quebrado.
Talvez exista gente aqui cansado, exausto, ferido, frustrado, com medo, ou até dizendo: eu vou desistir, não quero mais continuar. O que eu quero dizer para você? Não desista hoje. Você não chegou aqui em vão. Não desista. Não retroceda. O preço foi pago por você. A graça continua alcançando. A misericórdia continua se renovando dia após dia. Feche os teus olhos nesse instante. Não dorme, tá bom? Pelo amor de Deus. Não vá dormir. Eu sei que o ar-condicionado tá bom, o friozinho tá bom. Feche os teus olhos. Quero orar por você para finalizar. Se você entende que Jesus morreu por você, se você que aqui está deseja entregar a sua vida a Cristo, se em algum momento você se afastou da casa do Senhor, ou se você que aqui está se encontra perdido na igreja, sem um norte, e se você deseja recomeçar, voltar à casa do Pai, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Enquanto os instrumentos tocam, venha até o altar. Não tenha vergonha. A maior vergonha ficou na cruz do Calvário. O sangue continua sendo suficiente sobre a tua vida. O Pai continua de braços abertos. Deus está te convidando de volta, filho. Deus está te chamando de volta, filha. Hoje é noite de recomeço. Enquanto os instrumentos tocam, você vai ter essa oportunidade de sair do teu lugar e vir aqui à frente. Ó Deus e sonhos, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei. Me amas, estás presente pra me cercar em todo tempo.
Esse me amas. Esse me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Você pode ficar de pé? Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Tua mão sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Pai, obrigado, ó Deus poderoso. Obrigado, ó Pai, porque o preço já foi pago. Obrigado, ó Deus, porque a dívida, Senhor Deus Pai, foi cancelada. Obrigado, ó Deus, porque Jesus venceu por cada um que aqui está. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, ó Deus Pai, dessa noite. Obrigado, ó Deus, por cada vida que estão aqui. Obrigado, Senhor Deus Pai, pelo que o Senhor está a realizar nessa congregação, na igreja sede. Mas eu aproveito, ó Deus, esse momento, ó Pai, para te pedir, Senhor, cura, Senhor Deus, os feridos da alma. Restaura, Senhor Deus, aqueles que estão afastados dentro da tua casa. Liberta, Senhor Deus, os cativos, os oprimidos. Renova, Senhor Deus Pai, a força daqueles que estão cansados. Enche essa igreja, Senhor. Enche essa igreja com o fogo do teu Espírito Santo, ó Pai. Abre os céus, ó Deus, sobre este lugar. Céus abertos sobre essa congregação. Céus abertos sobre Monte Castelo, ó Deus. Acende novamente, ó Deus Pai, sobre esta igreja, Deus, o fogo do primeiro amor. Acende, ó Deus, outra vez, ó Pai. Aviva a tua noiva, Pai. Aviva a tua noiva, que nunca nós íamos perder o amor pelos perdidos, ó Deus. Traz vida, Senhor Deus Pai, àquela que estava morta, porque há esperança, Senhor. E aqueles, ó Deus, que estavam pensando em desistir, que vieram a este lugar esta noite, ó Pai, leva eles até a cruz e mostra, Senhor Deus Pai, que o preço já foi pago.
É assim que te oramos, ó Deus, e te agradecemos. Amém.